Olá, bom dia para você. Pode chegar, você é mais do que bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8h31 pelo horário de Brasília. O convite, você já sabe, é aquele de todas as nossas manhãs. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 17 de maio. Vamos então de destaques. Gasolina deve chegar a R$ 5,05 nos postos, com redução nas refinarias a partir de hoje. Presidente Lula embarca nessa quarta-feira para o Japão para participar da reunião do G7. Nos destaques internacionais, China fecha 100 mil contas de notícias falsas em redes sociais. E a gente mostra aqui o drama de uma paciente que é obrigada a brigar na justiça para que o Estado pague o remédio que custa mais de R$50 mil a dose. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. E o primeiro reajuste da Petrobras, após a mudança da política de paridade de preço internacional, começa a valer a partir de hoje para as distribuidoras. E a estimativa é de uma redução na inflação já para os próximos meses. Mas esse alívio no bolso do brasileiro pode não durar até julho. Tudo vai depender se os estados reajustarão ou não as suas alíquotas de ICMS. Vamos conferir. Mas a estimativa é positiva. Se espera que nos próximos dias o preço da gasolina nas bombas tenha uma queda de até 8%, ou seja, passará dos atuais R$ 5,49 por litro, segundo o levantamento da ANP, para R$ 5,05. Já o botijão de gás deve recuar até 15%, de R$ 108,84 para R$ 92,50 em média. É a primeira vez que o botijão fica abaixo de R$ 100 desde 2021. Já o diesel tem peso muito pequeno no orçamento familiar. Ele compromete cerca de 0,3% do orçamento. Com isso, analistas do mercado esperam que o alívio na inflação oficial seja de 0,3 ponto percentual em maio e 0,3 ponto percentual em junho. É importante destacar que a trégua no bolso do consumidor pode acabar em julho, com o reajuste das alíquotas do ICMS sobre a gasolina e o etanol anidro. De acordo com economistas, essa redução ainda não foi capaz de alterar a previsão da inflação do ano de 2023, que está em torno de 6,2%. Segundo informou a estatal, os reajustes continuarão sendo feitos sem periodicidade definida, evitando o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio. E a Câmara dos Deputados deve votar hoje o regime de urgência para o projeto do novo arcabouço fiscal. A votação também será um teste para o governo, que tem atuado para fortalecer a sua articulação no Congresso após sofrer recentes derrotas. A Câmara dos Deputados deve decidir nesta quarta-feira se o projeto que institui o novo arcabouço fiscal, ou regime fiscal sustentável, como quer chamar o relator do texto, o deputado Cláudio Cajado, vai tramitar em regime de urgência. Se isso acontecer, a matéria vai diretamente para a votação em plenário na próxima semana e não precisará passar pelas comissões temáticas. A votação vai testar a articulação do governo Lula em um projeto que é considerado prioritário. O Palácio do Planalto, inclusive, liberou 1,4 bilhão em emendas para os parlamentares nos primeiros 15 dias de maio. Os recursos foram destinados principalmente para as bancadas aliadas e para o Centrão. Tudo porque o governo tenta evitar uma nova derrota em plenário. A liberação do montante acontece após as críticas de líderes da Câmara e a aprovação de um projeto que derrubou parte do decreto do presidente sobre contratos e serviços de saneamento básico. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca nessa quarta-feira para Hiroshima, no Japão, onde vai participar da cúpula do G7, que vai acontecer neste final de semana, no sábado e no domingo. A chegada do presidente Lula ao Japão está prevista para sexta-feira. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, vai acompanhar o presidente na viagem. Esta será a 7ª participação de Lula em reuniões do G7 como convidado. Neste ano, o presidente brasileiro foi chamado pelo primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida. O G7 é o grupo dos 7 países mais industrializados do mundo, composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido.
Além dos países do grupo e do Brasil, foram convidados para a reunião Austrália, Comores, Ilhas Cook, Índia, Indonésia, República da Coreia e Vietnã. Também haverá a presença de representantes das Nações Unidas, do Fundo Monetário Internacional, FMI, do Banco Mundial, da Organização Mundial de Saúde, a OMS, e da União Europeia, entre outros. A guerra na Ucrânia, a inflação, a vulnerabilidade dos países de média e baixa renda e a transição climática e energética são alguns dos assuntos prioritários do encontro. E ontem o presidente Lula recebeu em Brasília Santiago Penha, eleito recentemente no Paraguai. Durante a conversa, o líder paraguaio manifestou otimismo para que o acordo comercial de 2019 seja finalmente ratificado. Mas ele deixou claro que considera as exigências em questões ambientais da União Europeia ao Mercosul muito duras. Após o encontro, ao comentar o aguardado acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, o paraguaio disse que os dois governos consideram que algumas restrições, principalmente em termos ambientais, são muito duras para uma região do mundo que precisa se desenvolver. O documento foi concluído em 2019, depois de mais de 20 anos de negociações complexas, mas não foi ratificado devido, entre outras coisas, à preocupação na Europa pela política ambiental brasileira. Penha, que manifestou otimismo para que os blocos ratifiquem o acordo, destacou que os países do Mercosul precisam ser cuidadosos com o meio ambiente, mas que, ao mesmo tempo, devem encarar seu desenvolvimento em função de seus próprios interesses. E nessa terça-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi ouvido na Polícia Federal. O depoimento ocorreu no âmbito do inquérito que investiga um suposto esquema de adulteração de cartões de vacinação contra a Covid. Bolsonaro negou a participação. O ex-presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Federal em Brasília nesta terça-feira, no âmbito do inquérito que investiga suposto esquema de adulteração de cartões de vacinação contra a Covid. O depoimento durou cerca de 3 horas. Bolsonaro deixou a sede da Polícia Federal sem falar com a imprensa. O político negou participação no esquema. O ex-secretário de Comunicação Social da Presidência e atual assessor de Bolsonaro, Fábio Van Garten, escreveu no Twitter que o ex-presidente respondeu a todas as perguntas. Também disse que Bolsonaro reiterou que jamais se vacinou, que desconhecia toda e qualquer iniciativa para eventual falsificação, inserção, adulteração no seu cartão de vacinação, bem como de sua filha. E antes do intervalo, chegou a hora da gente falar do tempo. Vamos conferir a previsão do tempo para essa quarta-feira. O ar seco do centro-oeste avança até o sudeste e as chuvas caem em áreas isoladas. Mas nas regiões norte e nordeste, os alertas para temporais continuam sim. As duas regiões têm alerta para temporais em Roraima, parte do Amazonas, Pará, Maranhão e parte da Bahia também. Vamos então conferir como fica o tempo em algumas cidades do país. Começamos por São Luís, no Maranhão. A previsão é que por lá o dia seja de calor, mas olha só, tem pancadas de chuva ali à tarde e à noite. A máxima deve chegar a 33 graus. No sudeste do país já fica um pouco diferente. Em Monte Verde, Minas Gerais, o dia começou com geada. Os termômetros marcaram 5 graus lá pelas 6 da manhã e a previsão é de que continue assim, aquele dia de sol com ventinho gelado. As nuvens podem aumentar no decorrer da tarde, mas o dia será geladinho. A máxima pode chegar a 18 graus. E para finalizar, vamos conferir aqui em São Paulo. Vamos dar uma olhada em como está o céu agora aqui na região central, na região da Praça da República. Bastante nublado aquele dia. São Paulo, a terra da garoa, deve de ser hoje. O dia começou frio, 13 graus às 6 da manhã. Há quem diga que o sol aparece e a temperatura máxima deve chegar aí a 23 graus. Friozinho hoje. E veja a seguir, China fecha 100 mil contas de notícias falsas em redes sociais. E a gente mostra aqui o drama de uma paciente que é obrigada a brigar na justiça para que o Estado pague o remédio que custa mais de R$50 mil a dose. Nós voltamos já, não perca!
Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta ao vivo, 8 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias para você nessa quarta-feira. O Brasil tem a maior rede de saúde pública do mundo e cerca de 70% da população precisa do governo para receber tratamento para diversas doenças. Mas a espera pela liberação de determinados medicamentos, infelizmente, é comum, mesmo representando um risco de impactos profundos na qualidade de vida dos pacientes. E esse impacto é ainda maior quando uma dose do remédio custa mais de R$50 mil. A gente vai conhecer agora o drama de uma paciente que precisou brigar na justiça para conseguir o tratamento contra a esclerose múltipla. A reportagem é da Maria Clara Leite. Faz quase 10 anos que Vivian apresentou os primeiros sintomas de uma doença rara. Foi em 2014, eu comecei com muita dor de cabeça e fiquei uns 15 dias com dor de cabeça direto. A dona de casa chegou a ser internada para a investigação do problema, até que veio o diagnóstico. Quando o médico falou que eu tinha esclerose múltipla, eu achei que fosse uma doença de doido, né? Que esclerose, eu tô ficando doida. Esclerose múltipla é uma doença neurológica autoimune capaz de causar sequelas, muitas vezes irreversíveis, se a enfermidade não for tratada rapidamente. Por causa do diagnóstico, Vivian perdeu parte da visão do olho esquerdo e hoje apresenta vários outros sintomas. Tenho incontinência urinária, sinto muita dor nas costas, dor nas pernas, fraqueza. Eu ando daqui ali na esquina, já tenho que me apoiar em alguém ou na bengala. Ela precisou sair da empresa onde trabalhava como assistente administrativo para se tratar. O esposo também pediu demissão para ajudar a mulher. A família então começou a pegar os remédios necessários ao tratamento no SUS, mas com o tempo, todas as opções lá oferecidas para Vivian apresentaram falha terapêutica. A médica dela então receitou 2 doses anuais de um remédio importado, cujo valor ultrapassa R$53 mil por dose. Quando as farmácias de alto custo não têm um determinado remédio, o paciente precisa contratar um advogado para entrar com uma ação explicando toda a situação e muitas vezes em caráter de urgência, porque a liberação do medicamento pode demorar. Só que a doença não espera. E se eu não tomar, tem progressão da doença, né? A médica falou que eu posso perder os movimentos das pernas, ficar cega. A advogada Júlia Guimarães explica que o Estado tem a obrigação de arcar com os custos de medicamentos indisponíveis no Sistema Único de Saúde. Os 3 entes federativos, tanto a União, o Estado como o município, eles são obrigados a dar esse tratamento, esse medicamento. E, sendo respaldado em laudos médicos, é muito difícil esse pedido ser negado na justiça. Normalmente, o processo ele tem ele demora, então, via de regra, o juiz ele já dá uma liminar, obrigando de imediato o Estado dar esse medicamento ou esse tratamento. Foi o que aconteceu com a Vivian. Ainda assim, foram 5 meses de espera até ela receber a primeira dose do novo medicamento. Mas a demora pode ser muito maior e o paciente ainda pode ter o pedido negado. Se ele for negado em sede liminar, a gente interpõe um recurso que chama agravo de instrumento, que vai para o tribunal, que geralmente é julgado mais rápido. E no recurso você também pode pedir essa liminar, falar, olha, eu tenho uma urgência aqui, eu preciso desse remédio por tais questões, me dá esse remédio e depois a gente discute se é necessário ou não, né? Mas dá para recorrer sim. E segundo a doutora, também é possível entrar com uma ação indenizatória, caso a pessoa arque com os custos do medicamento por meios próprios, por não poder esperar para seguir com o tratamento. O maior bem do ordenamento jurídico, não só do ordenamento jurídico, mas do ordenamento jurídico brasileiro é a vida, né? É o bem jurídico mais protegido. Então não faz sentido a gente alegar que não tem dinheiro ou que o outro tratamento é melhor se o médico está dizendo que aquela pessoa precisa daquele tratamento.
E mudando de assunto, o Supremo Tribunal Federal decidiu adiar o julgamento sobre o marco fiscal, o marco civil da internet, que estava previsto para essa terça-feira. A Corte deveria analisar trechos da lei que responsabilizam as plataformas digitais pelo compartilhamento de conteúdos falsos ou ofensivos por seus usuários. Mas os relatores das ações, os ministros Rosa Weber e Dias Toffoli, pediram que a sessão fosse adiada para discutir o caso. O mais provável é que o novo julgamento seja marcado para a segunda quinzena de junho. A data ainda será definida pela Corte. A expectativa é que a decisão do STF vai servir como base para o projeto das fake news, que está sendo discutido no Congresso Nacional. Enquanto isso, na China, o país fechou recentemente mais de 100 mil contas online acusadas de disseminar notícias falsas. O país pretende limpar a internet para evitar o compartilhamento de conteúdo falso. A administração do ciberespaço da China lançou uma campanha especial para limpar as informações online. De acordo com o divulgado, desde 6 de abril, foram fechadas 107 mil contas online que falsificavam informações de âncoras de notícias e agências de mídia. As notícias falsas identificadas cobriam tópicos quentes, como incidentes sociais e assuntos internacionais atuais. O governo da China ordenou medidas para eliminar da internet material e linguagem considerados impróprios, ofensivos e uma ameaça ao público e às empresas. Ainda que a ação seja proposta por países de todo o mundo, a disseminação de notícias nas mídias sociais chinesas é fortemente controlada. Recentemente, um homem na província de Gansu foi preso por supostamente usar o chat GPT para gerar uma história falsa sobre um acidente de trem. Para seguir negociando com os republicanos e evitar um default maior na economia do mundo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, cancela uma viagem à Ásia. O presidente americano Joe Biden reduzirá parte importante de sua viagem à Ásia esta semana e retornará a Washington no domingo. O objetivo é seguir negociando com os republicanos para resolver a crise da dívida. Biden cancelou as visitas à Austrália e Papua Nova Guiné, mas ainda tem a intenção de comparecer à próxima reunião do G7 no Japão. O G7 é o grupo formado pelos países mais ricos. O presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Kevin McCarthy, disse nesta terça-feira que ainda há muito trabalho a fazer nas negociações para elevar o teto da dívida. Já o presidente Biden se disse otimista sobre a possibilidade de se chegar a um acordo após negociar com os republicanos. Elevar o teto da dívida pública americana é uma manobra legislativa necessária para que os Estados Unidos possam continuar pedindo dinheiro emprestado e pagando suas contas, assim como seus funcionários e credores. E a Organização Mundial Meteorológica divulgou nesta quarta-feira um estudo que mostra que as temperaturas globais devem bater taxas recordes nos próximos 5 anos por causa dos gases que causam o efeito estufa e do fenômeno El Niño. Segundo um novo relatório divulgado pela agência ligada à ONU, há uma probabilidade de 66% da média anual de aquecimento ultrapassar 1,5 graus entre 2023 e 2027. Além disso, pelo menos entre os próximos 5 anos será o mais quente desde o início dos registros. Esse é o limiar de aumento da taxa média de temperatura global que temos que atingir até o final do século, para evitar as consequências da crise climática provocada pelo homem por causa da crescente emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. Segundo a Organização Mundial Meteorológica, o relatório não significa que a humanidade estará permanentemente excedendo a marca de 1,5 graus Celsius, mas serve como um alerta de que este limite será rompido em breve. Aqui no Brasil, os árbitros ou juízes de futebol são lembrados, na maioria das vezes, pelos erros que cometem ou decisões polêmicas que tomam durante as partidas de futebol. Mas nos Estados Unidos, um árbitro de beisebol ficou famoso por outro motivo. Ele se tornou um herói. O caso aconteceu na Flórida. Durante uma partida de um torneio infantil, um tornado de areia se formou e invadiu o campo. Um dos garotos ficou desorientado. Foi quando o árbitro Aidan Wiles, de apenas 17 anos, decidiu correr para o local e tirar o menino do tornado. Ele disse que sentiu medo, mas que lembrou que o principal mandamento de um árbitro é que a segurança dos jogadores deve sempre estar em primeiro lugar. Realmente, um gesto que vai muito além das regras do jogo. Ponto para o árbitro.
Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Até já!